da Secretaria de Estadual de Saúde de São Paulo. São questões para do Word 2019 e Excel 2019. Só que tem um problema. Saca só. Tá vendo isso aqui? É a lista de bancas que fizeram questões sobre Word e Excel 2019, que cai. E olha isso. A Vunesp só fez 2 questões. Quer dizer, não dá pra ver porque não cabe no tracking. Mas a Vunesp só fez 2 questões. Basicamente, a Vunesp nunca faz questões disso. Mas basicamente também, outra coisa, é que o Word 2019 e o Excel 2019 é quase a mesma coisa. Tipo, é até difícil encontrar diferenças, né? Mas daí, se você for estudar isso aí, o Excel ou Word, usa essa banca aqui, administração e técnica. Eu nunca fiz uma prova desses caras, mas as questões deles são extremamente técnicas. Ou seja, tem muitas informações nas questões que eles mandam. Tá? Bom, vamos lá. As primeiras questões que eu vou fazer. Eu só vou fazer 10 questões do Word e Excel, mas eu primeiro vou fazer as questões da Vunesp, depois eu vou fazer as questões da administração e técnico, e depois eu vou fazer 10 questões de cada. Esse é o esquema para esse vídeo. Bom? Atenção, a questão da Vunesp era uma questão de Excel, matemática. Olha aí, ela é do Excel 2019, mas aqui está escrito 2010, né? Provavelmente estava escrito no edital 2019, né? Essa questão é uma questão de gabarito preliminar. Considera o texto da tabela do Microsoft em 2010, na sua configuração padrão, apresenta a seguir. Daí tem um caminhão, IPVA e teclas. Sabendo-se que a fórmula do IPVA, dado por C igual a A2. C, A2, ou seja, eles colocam, deixa eu usar a caneta, porque nesse caso aqui é bom usar a caneta. C, A2, opa, C, que difícil. Por que não tá escrevendo? Que saco. C, A2, que tá escrito aqui, for igual a moto, que não é. B2, multiplique por 2%. E se não for moto, multiplique por 4%. Ou seja, se for uma coisa que se o IPVA da moto é 2%, e se não, é 4%. Certo? Daí diz, foi inserida na célula C2. Ok, certo? E copiada, alternativamente, que contém o valor do IPVA da moto é basicão, né? Ou seja, quando encontrou a moto, ele usou 2%. Quando não é moto, é 4%. Ou seja, só fazer o cálculo de moto. 25%. A moto está no 25, está no 25 mil, então 2% de 25 mil. 2% de 25 mil. Só uma coisa básica de questões de porcentagem, que dá para usar no técnico de matemática também, é que existe uma facilidade para você fazer cálculos de porcentagem se você só simplificar tudo. Assim. Tá vendo que aqui é 25 mil? Então, se você divide por 100, 3 zeros, quer dizer, 2 zeros, dá igual que... dá igual a 250. E o que é 250? É igual a 1%. Porque divide por 100, certo? Daí o que ele quer? 2%. Então é 2 vezes 250. Que é 1%. É igual a 500. Simples assim. E o que eu queria dizer com isso, a dica, é que você pode fazer isso simples assim. Você pode usar, quando você tiver que fazer cálculo de porcentagem, você simplesmente pode usar esses números simples. O 10... Cadê? Aqui. Você pode usar os 10%, o 5% e o 1%. Que é simplesmente uma divisão de 10 e 2. Fazer várias vezes a divisão de 10 e 2. Entende? Daí, por exemplo, se eles tinham lá 67%, um exemplo que você tinha que descobrir 67%. Se você já tem um número básico, você pode multiplicar isso aqui, o 10, por 6. No caso aqui, 10% seria 2.500, certo? Você multiplica ele por 6, que vai dar igual a 30 e 15, certo? Mais zeros. Depois você multiplica, soma mais 5%. Depois é só você descobrir o primeiro, que é um multiplicador, 60%, 115 mil. Depois você só soma, né? Mais 250 e mais 5%, que é metade de
de 2.500. Metade de 2.500 é dividido por 2, é igual a 1.250, certo? Quer dizer, falei errado. Quer dizer, 1.500 é 60%, tá errado. 5% é igual a diferença por 100%. Esse aqui é 1.250, certo? 1.250. Agora tá certo. 0, 5, 2. Daí 0, 5, 5, 1, 0, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 1, 6, 1. 165 mil. Bom, é uma tática louca. 500. E se lembra que só tem duas questões da VUNESP, vamos ver. Ué, acabou pulando. Eu devo já ter respondido. Olha aí, ó. Uma questão de arquiteto, ou seja, menos superior. Que me deu mal, né? E eu errei, ó. Vamos ver. Nessas condições, é recomendável entre as alternativas o uso de função arret, mas a resposta era truncar. A função truncar indica a expressão cujo resultado deve ser truncado e o número de casas decimais. O que isso aqui significa? O truncar é aquele treco de diminuir números. Tipo, diminuir os zeros, sabe? Isso foi interessante. Ou seja, as duas questões da VUNESP que encontramos. Eu só quero verificar uma última coisa aqui. Indo aqui na lista de questões, indo aqui no VUNESP, as duas questões são de 2022 e 2020, ó. E as duas vezes que caiu o Excel 2020 foi questões do... Foi questões de Excel, ó. Interessante. Próxima questão, fórmulas de Excel. Esse é o estilo aqui da administração e tecnologia. Eles fazem questões que explicam tudo, meu. Sinistros, por isso que é bom fazê-las. Bom, o Excel uma constante é um valor não calculado que sempre permanece no mesmo. Por exemplo, a data é 8/10/2008, o número 210. E o texto receitas trimestrais são todas constantes. Uma exceção ou um valor resultante de uma expressão não é um constante. Se o usuário usar constantes na fórmula, em vez de referências, as células, por exemplo, 30 mais 7 mais 110. O resultado se altera apenas se o usuário modificar a fórmula. Em geral, é melhor colocar constantes em uma célula individual onde ela pode ser alterada facilmente se necessário, e só então referenciá-la nas fórmulas. Aquele basicão, né, de que números mudando só, digitando. Bom, referências em fórmulas do Excel. Uma referência identifica uma célula ou um intervalo de células em uma planilha em forma ao Excel, onde procurar pelos valores ou dados a serem usados em uma fórmula. O usuário pode utilizar referências para usar dados contidos em partes diferentes de uma planilha em uma fórmula ou usar o valor de uma célula. Em várias fórmulas, o usuário também pode se referir à célula de outras planilhas na mesma pasta de trabalho e a outras pastas de trabalho. As referências às células em outras pastas de trabalho são chamadas de vínculos ou referências externas. O estilo de referência A1. Por padrão, Excel usa o estilo de referência A1, que se refere a colunas e letras e números. Essas letras e esses números são chamados de títulos de linha e coluna, e para se referir a uma célula, o usuário deve inserir a letra da coluna seguida do número da linha. Por exemplo, B2 se refere à célula na interseção da coluna B com a linha 2. Alguns exemplos simples permitem compreender claramente como funciona a lógica de referência no Excel. Para se referir à célula da coluna A e linha 10, o usuário deve usar A10 para se referir ao intervalo de células na coluna A e nas linhas 10 a 20. O usuário deve usar A10 a 20. Para se referir ao intervalo de células na linha 15 e colunas B até E, o usuário deve usar B15 a E15. Se referir a todas, e assim por diante. Com base no texto, fórmulas de Excel e as afirmativas a seguir. No Excel, para se referir a todas as células da linha 5, o usuário deve usar 5 2.5. E olhando, é legal, né? Olhando aqui, para se referir a todas as células das linhas 5 a 10, o usuário usa 5 a 5. Todas as linhas da mesma linha, na linha 5, o usuário 5 a 5. Ou seja, se você quer colocar uma coisa, até uma coisa completa, uma coluna inteira ou uma linha inteira, você coloca a letra com a letra igual ou uma letra até a letra. Ou seja, você não coloca a letra com um número junto, entende? Ou seja, a primeira está certa. No Excel, para se referir às células da coluna A e linha 10, o usuário deve usar A10, de acordo com o texto. Coluna A, linha 10. Isso está certo, as duas estão certas. Próxima questão. Fórmulas de Excel. Para se referir a uma célula do Excel, o usuário deve inserir a letra na coluna seguida do número da linha. Como, por exemplo, escrever B2, o usuário estará se referindo à célula de interseção da linha B com a coluna 2, de acordo com o texto. Isso está certo. Só que está errado também.
Porque... Não, tá certo. E no Excel, para se referir a todas as células nas colunas A, H, opa, o usuário estará se referindo à célula, são linha com coluna. Coluna? Olha, isso aqui tá errado. Tá vendo o pegadinha? Eles estão usando números como colunas quando os números são linhas. E as linhas como colunas. Ou seja, as duas estão falsas. Pegadinha. Bom, normalmente não tem esse tipo de pegadinha nas questões do Excel e nas outras bancas. Isso aqui foi só eu só vi isso na administração e tecnologia mesmo. As afirmativas a seguir. Word gera arquivos na extensão RFT. Isso está errado. Word 2019. Bom, aqui é uma questão de estranha, né? De falar quantas estão certas. No Word, a tecla Delete permite aumentar o tamanho da fonte. Não, a tecla Delete deleta a letra à sua esquerda. Na frente, quer dizer, na direita, na frente. Isso está errado também, ou seja, 2 erros. O Word não suporta a criação de tabelas. E o Word faz tabelas sim. Todas as afirmativas estão erradas. Nenhuma afirmativa está correta. Próxima questão. No Excel, a função context A01 reforma o número de caracteres da célula A01. E isso está certo. Apesar de ser uma... Eu acho que está certo, porque tem essas funções locais que às vezes aparecem, né? Isso aqui deve ser um contar e text, né? Bom, eu só não sei se isso aqui tá meio estranho. Tinha que colocar a célula essa célula desse jeito, A01. Normalmente não é A1. Por que tá escrito A01? Tem alguma coisa estranha aqui. Ou talvez esteja certo ainda. Eu só estou colocando. Porque existe. Acho que existe célula 01, né? Ou não? Tem 01? Não faz sentido. Isso aqui não faz sentido, porque é assim. Essa regressão aqui vai A, B, C, D, daí quando chega no Z, vai AZ, vira A, B, A, C, D, A, D, entendeu? Eles ficam repetindo as letras. As letras viram uma letra a mais, entende? E daí vão repetindo nas tabelas. Mas isso não precisa, e não é, e é totalmente necessário acontecer com números. Ou seja, não existe uma célula chamada 01. É só a célula 1 e vai indo até acabar, meu. Até os do número dos 223 mil, sei lá o quê. Ou seja, isso aqui tá errado. Mas se essa lógica funcionaria nessa questão, eu vou dizer que tá falsa, certo? As planilhas eletrônicas são softwares, aplicativos poucos difundidos nas prefeituras. Isso está totalmente errado. As duas estão erradas. E deu certo. Eu só queria que tivesse uma explicação. De novo apareceu. Na primeira... Olha, as duas questões são iguais. Na primeira tá errada, né? A gente já viu. Para usar o World Wide Web é necessário uma conexão na internet. Isso está certo. E também errado, né? Mas eu vou colocar que tá certa. O Microsoft Word é um software especializado na edição de áudio apenas. Totalmente errado, né? A1 está errada. É vedada a bolsa de aprendizagem. É vedada a bolsa de aprendizagem ao adolescente de 14 anos de idade. Nossa, que louco. Nada a ver, né? Tipo, era pra ser uma questão informática, mas colocaram uma coisa de nada a ver. E, obviamente, isso está errado. Isso não é bom. É possível, sim, uma aprendizagem, bolsa de aprendizagem. A 2 é verdadeira, quer dizer, ela é falsa porque tá falando que tá vedado. As duas afirmativas são falsas. Bom, essa também era uma questão de secretário, olha. Secretaria escolar. Próxima questão. A afirmativa a seguir. A sigla HTML refere-se à linguagem universal utilizada na elaboração de páginas da internet. Planilhas eletrônicas são softwares aplicativos pouco difundidos nas prefeituras. Marque a alternativa correta. Planilhas eletrônicas são softwares aplicativos pouco difundidos nas prefeituras. Refere-se à linguagem universal utilizada na elaboração de páginas da internet. Isso está certo. E o segundo está errado. Um verdadeiro, 2 falsos. Próxima questão. Próxima questão. Na opção formatação condicional do Excel, o usuário pode apenas formatar o sombreamento da célula. E isso está errado. Pode fazer muito mais coisa. O Microsoft Excel é um programa que gera exclusivamente arquivos com extensão no MP3. E, obviamente, isso está errado também. As duas estão erradas. Interessante que as questões de informática, de administração e tecnologia só são erradas. A maioria delas são erradas. O Microsoft Excel não permite a inclusão de gráficos criados com base em dados das planilhas. Obviamente, isso está errado. As planilhas eletrônicas, softwares aplicativos poucos difundidos nas prefeituras. Isso já apareceu várias vezes, né? Tá errado também. Bom, também a maioria dessas questões é da mesma prova, né? Da mesma prefeitura. Tá sacando? Todas essas questões aqui de informática estão indo na mesma prova, só que é para outro cara. Ou seja, eles só tiraram um pouco a questão para ir pro mesmo
para a mesma pessoa, para mesmo concurso, né? Uma direta é um treco, uma ferramenta do Word de mandar e-mails vários ao mesmo tempo ou imprimir várias cartas ao mesmo tempo. Bom, a malha direta do Microsoft Word é um efeito criado apenas para melhorar o alinhamento das palavras nesse processador de texto. E não é isso não. Errado. A avaliação deve considerar a diversidade de instrumentos e situações. Obviamente não pode. Avaliação. Você está falando de coisa escolar? Nada a ver, né? Próxima questão. Essa é engraçada, essas questões de Word 19 da administração e tecnologia. O comando Ctrl+Z está se relacionando com a possibilidade de fazer digitação no Microsoft Word. Isso está certo, mas é mais do que isso. O compartilhamento de arquivos é um dos recursos disponíveis na internet. O compartilhamento de arquivos é um recurso disponível, um dos recursos disponível na internet. Isso está certo. Eu vou dizer que as duas estão certas. Legal. É que deu certo. Botão maximizar aumenta o tamanho da janela até que ela ocupe toda a área de trabalho, certo? É possível com o Microsoft Word inserir símbolos, caracteres especiais no meio do texto. Isso está certo também. Próxima questão. Olha, acabou as questões, hein? Então, vamos mudar. Agora o estilo de matérias. Acabou as questões da administração e teco. Daí mudou para as questões de matérias. Excel, 300 questões. Word, 200 questões. Tá. A planilha da figura abaixo foi criada no Excel no pacote Microsoft 19 e foi instalada no idioma português do Brasil. Tendo sido realizados os procedimentos nas celas F7, F8, F9, F10 e F11, foram inseridas expressões usando uma função para determinar o menor valor entre as cotações dos fornecedores indicadas nas colunas C, D e E. Nas celas G7, G8, G9, G10 e G11 foram inseridas expressões usando as funções C. Isso quer dizer, de novo, eu vou ler o 1 porque eu não entendi o que ele quer. Foram inseridas expressões usando funções para determinar o menor valor entre as cotações. Ou seja, ele usou um trequinho de descobrir valores entre as colunas. Deixa eu usar minha caneta. Essa aqui, C, D e E. Ou seja, ele está falando aqui no F. Você vai ter uma fórmula que descobre o menor entre esses caras, entende? Ok. E nas células G7, G8 e G9, que são essas aqui, né? Foram inseridas expressões usando a função C para mostrar o fornecedor que venceu a licitação para o item considerado com base na menor cotação. Ou seja, ele aqui, nessas células aqui, eles têm um treco que vai pegar o resultado disso aqui, comparar com isso aqui, com esses três aqui, e retornar o nome desse item. Quer dizer, na verdade está escrito o nome da pessoa, então tá meio estranho. Cadê o nome da pessoa? Não tem o nome dos caras da licitação, como é que eu vou saber quem ganhou? Aqui só tem o nome do item. Deixa eu ver aqui. Observação. A célula G7 a G11. Tá. Fazem referência ao fornecedor que venceu o item da licitação. Ou seja, tá muito estranho. Porque cadê o nome do fornecedor? Ah, aqui. O fornecedor tá aqui em cima. Ó. Esse aqui é o nome do fornecedor que eles estão falando. Ou seja, aqui tem um C que vai comparar o resultado disso aqui com essa aqui. Ou seja, C, o resultado de F, estiver aqui, na B, retorne o valor do 6. Do 6. Da linha 6, entende? Ou 3 colunas acima, né? 3 linhas acima. Interessante. Bom, indo para as questões. As questões seriam na célula G9 e F11. Ou seja, ele perdeu, mesmo ele falando primeiro da F11, ele perde para você falar do G primeiro, né? É engraçado aqui, né? Mínimo A, menor, menor, menor. Bom, eu vou escolher aqui os que tem o menor, né? Daí esse aqui, ele tem uma... Aqui, ó. Eles colocaram referências. C e C6. C6. Mas isso aqui faz sentido também. Olha. C verdadeiro. Bota aqui. Esse aqui, ó. C. Daí retorna esse aqui, se for verdadeiro. Só que ele colocou um C dentro desse aqui. Então, C. Daí tá vendo essa separação aqui? Ah, não, falei errado. Olha aqui, ó. C, F9,
verdadeiro. Daí, esse aqui é o falso. E esses são os resultados de verdadeiro e falso. Ou seja, vai dar... Tem 3 resultados que dá pra ter. 1, 2, 3. E dá certo, né? D6, D6, C6, C6. Mas olha que estranho. Eles estão usando... Eles não estão usando a cifra de fixação. Eles estão usando... aqui essa letra S. Essa aqui não faz nada. Eu acho que não faz nada, né? Talvez ela faça alguma coisa no Excel 9. Mas basicamente dá certo isso aqui, né? Se F9, ou seja, esse resultado aqui, for igual a C9, retorna o C6. Se o F9 for igual a o D9, se o C9, F9, volta aqui, se o F9 for igual ao D, retorna o D6, certo? E tá certo até aqui. E o último diz que é falso. Ou seja, não foi nenhum, não foi o C9 e não foi o D9. Então retorna o resultado de E9, né? Porque só dava IAT1, né? Interessante. E dá certo, eu acho. Então vamos nesse aqui. Né? Que era o mínimo A. Interessante. Daí deixa eu só comparar o primeiro, o C, se tá certo. O C era C6, CSC, F9, deixa, tá certo. Ou seja, acertei o C, mas errei o menor. Interessante. 2 questões. Primeira questão, erramos, certo? O Microsoft Excel é conhecido pela grande quantidade de funções que podem ser usadas para montar uma planilha. A função CONT-C serve para qual finalidade? Interessante. Ela conta se tiver mais... Se tiver C, daí coloca a condição. C é para colocar uma condição de contagem, certo? Então as células contemplam, eu tenho a sigla C, contar o número de células com palavras que atendam a um critério. Aqui. Certo? Terceira questão. Considere uma planilha Excel na qual a célula A4 contém o valor 100 e a célula A6 contém a fórmula A4 igual a 5 vezes 100. E exibe o texto valor. Dado que as células A4, A5 e A6 estão sendo formatadas como geral, é correto concluir que na célula 5 vai ser... Nem ideia, cara. Eu não entendi. Então, nada foi digitado. Foi digitado... Ah, não. Aqui tá falando... Agora eu entendi. Basicamente tem uma célula que tem 100, certo? E na outra célula tá falando que vai ter uma conta de A, ou seja, 100, dividido por A5 vezes 100. A5 vezes 100. Só que quanto que é A5? Não sei. Mas por algum motivo deu o resultado... Aqui, ó. Deu o resultado asterisco valor. Pelo que eu sei, o asterisco valor é quando deu um número que não cabe no treco. Bom, deixa eu ver mais se tem mais alguma informação. As estão formatados como geral. Esse aqui é um ponto importante. O geral é um treco que... O geral é um treco que tem uma limitação de números, tá? Mas basicamente, valor, pelo que eu sei, se tivesse não entrada fosse digitado, daria erro. Então, estaria escrito erro, né? Não estaria escrito valor. Ou seja, provavelmente foi digitado um valor que não pode ser escrito. Então, foi digitado isso aqui. Que vai dar um número gigante demais, eu acho. Bom, essa é uma probabilidade que eu estou assumindo, né? Vou escolher esse aqui. Esse aqui é uma boa para ver a explicação. Foi usado A, vamos ver a reação. Parece que a razão é isso aqui. Dado que as células A4, A5 e A6 estão formatadas como geral, é correto concluir que na célula 5 nada foi digitado. String é um termo usado na programação para indicar uma cadeia de caracteres. Analisando as alternativas, temos que nada foi digitado. Errado. Nesse caso, aparecia o erro seria div 0, indicando que a fórmula contém um número dividido por 0, e já que, como a célula 5 está vazia, o Excel atribuiu o valor de 0. Interessante, eu não sabia que quando estava vazio, quer dizer, eu tinha esquecido que quando estava vazio dava 0. Foi digitada A. Tem uma coisa, tá escrito string? Olha, né, que tá escrito string. Eu não tinha percebido, não tinha notado essa diferença aqui. Nas questões são escrito string ou número. Olha aí, ó. String ou número. Na B tá escrito string A. No 3 tá escrito número. No 4, no D tá escrito número. E no E tá escrito string. Uma coisa estranha, né? Bom, string é uma cadeia de caracteres. Ou seja, eles não são contados como números. Acho que é isso que significa string. Bom, analisando as alternativas, temos que nada foi digitado, errado. Foi digitado a string A. Neste caso, o erro seria valor, indicando que a fórmula mistura dados numéricos com valores textuais. Então, olha aí, ó.
Eu teria acertado se eu soubesse qual é o erro que dá, se tivesse... Quando é mistura coisas estranhas, né? É o valor. Foi digitado 001, né? Neste caso nenhum erro é presente, o Excel executa o cálculo e exibe o seu resultado. Foi digitado 0, conforme comentado acima, já que é 0, e se não tivesse 0, quer dizer, se tivesse nada, o atributo seria 0. Ou seja, a questão A e C, A e D são a mesma coisa. Elas dariam o mesmo resultado, já que não é o resultado que está escrito ali, então as duas são erradas. E o último diz, foi digitado uma string 31, 12, 22. E essa está certa. Olha, então tinha duas certas, que interessante. Bom, diz assim, conforme comentado acima, o fato de que o erro seria valor, indicando a fórmula mistura dados numéricos e valores textuais. Assim sendo, como as duas respostas certas, essa questão deveria ser anulada. Interessante. A banca marcou a letra B, está certa também. Dado uma planilha Excel, cujas células D1, D2, E1 e E2 contém respectivamente os valores 12, 23, 6 e 2, considere as fórmulas a seguir. D2 dividido por D1 menos E1 é igual a E2. Se D2 for menor que 20, então tire de D1 o E2 multiplicado por E1. E se não for maior que 20, me retorne e coloca 0. Isso é muito interessante, né? Assim, quantas ações produziriam erros se digitadas na célula A1, 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 cujas células... olha aqui. Tem uma coisa que eu não tinha percebido, que tem que desenhar uma célula nessa aqui. Mas que questão interessante, né? A gente já tá em 31 minutos e só respondeu 4 questões de Excel. Bom, a gente respondeu mais. Vamos lá. D1, D2. Quer dizer, 1, 2, D, I, E. D, D, I, E. Pronto, agora tá certo. Então ele fala... Opa, eu acabei de perceber que eu coloquei até que errado, né? Engraçado. Eu vou dar pausa pra digitar em alteco, tá? Pronto. D1, E2. Tá vendo? Coloquei os números aqui. Considere as fórmulas. Daí, ou seja, quantas delas dariam um erro? Bom, essa aqui provavelmente dá erro porque eu nem entendo o que é um AXF2. Ou seja, uma dá erro, certo? Só tem 4, né? Então, uma dá erro, então não dá pra ser 3. 4. Depois tem essa aqui. D1 dividido, tá. Eu vou assumir que todas elas dá pra fazer se não tiver se tiver os números aqui. Ou seja, uma matemática, certo? Então, essa aqui não dá pra fazer porque não tem matemática certa. Essa aqui tá com letras estranhas e trecos. Mas dá pra fazer todas essas aqui. Um D2 tem todos os carinhas aqui, ou seja, a primeira seria 1 D2. 6 dividido por D1 menos E1. D1 menos E1, 12 menos 23 multiplicado por 2. Ou seja, 23 vezes 2 dá igual a 46. 46 dividido por... quer dizer, 46. 12 menos 46 vai dar igual a quê? Vai dar um número negativo. Mas vai dar um número. E D2 dividido por um número negativo, com certeza dá um número muito estranho, mas vai dar um número. Ou seja, lá não vai dar erro. Pelo menos eu acredito que não vai ter erro, né? Então, esse aqui eu vou dizer isso, e eu assumo que a mesma coisa vai acontecer nessas aqui. Se o cálculo der pra fazer, né, e não tiver coisas estranhas, não vai dar erro, não. Então, 2 errados, 2 certos. É a única coisa que eu consigo assumir aqui. Se não perde muito tempo nessa questão. Então, 2 certas. E deu errado, olha, 3 certas. Qual será que é certas? Eu vou dar uma pausa para verificar. Aqui a explicação parece. Usa operador específico é um tipo de cálculo que se deseja efetuar nos elementos de uma fórmula, a uma ordem padrão segundo a qual os cálculos ocorrem. Eu sabia disso, né? Que, ou seja, tem umas coisas que dizem que tem prioridade no Excel para fazer antes dos cálculos. Ou seja, se tiver multiplicação, vai fazer antes das alterações, as subtrações e as adições, certo? Esse é o básico, né? Mas tem a exponenciação ali também, no meio. Prioridade 1 e prioridade 5. Daí, analisando os trecos, fica assim. D2 dividido por D1 menos E1 vezes E2. Ou seja, a prioridade primeiro é fazer as coisas nas barrinhas. E depois, e dentro da barrinha tem o quê? Tem uma multiplicação e uma subtração, ou seja, você tem que fazer primeiro a multiplicação. Ué, agora que eu tô vendo aqui, eu fiz a conta errada, né? Interessante. Bom, o E1 e o E2 eram 6 e 2. Interessante. Vamos resolver a fórmula começando pelas operações entre parênteses. Daí é 12 menos 6 vezes 2. 12 menos 2 igual a 0. Fazendo vezes 2, dividido por este valor,
seja D2 dividido por zero, vai dar igual a um número que dá dividido por zero, que gera o erro dv0. Ou seja, se a gente tivesse feito a conta certa, a gente ia saber que isso aqui ia dar erro, né? Agora deixa eu verificar uma coisa. A pergunta era o quê? Seriam erros. Quanto deu os erros? Né? Ou seja, se eu tivesse feito a primeira conta certa e descoberto que com a tabela que dá zero, daí eu não teria me ferrado. Porque eu acabei de aprender isso na última questão. Que de contas dividido por zero dá um erro estranho chamado erro. Erro zero aqui, ó. Erro de divisão de zero. Interessante. Vamos perceber que eu devia ter estudado mais, né? Próxima questão. CD2, esse aqui vai dar um número, valor se faço zero. E o segundo vai dar um erro de letra, gerando erro nome. Executa a operação gerando erro nome, já que o erro não reconhece o texto da fórmula. O outro vai dar um erro nulo, já que uma referência a dois intervalos de uma interseção não são interceptados. Interessante. Vamos rever o que a gente aprendeu. Se aparecer fazer algum tipo de divisão de zero, vai dar igual ao erro div zero. Ok? Se tiver um erro, uma coisa aqui não dá para entender, para o treco entender, ou seja, se você ficar misturando letras com números ou dígitos ou células que não existem, né? Vai dar igual ao erro. Deixa eu escrever. Coisas não existem ou não entendem. Vai dar igual ao erro nome estranho. E se você colocar referências, não referência, que existe estranha, vai dar igual a nulo. Isso foi o que aprendemos. Revisar é bom, né? Próxima questão. Quer saber? A gente já tem tempo demais, então só vou fazer mais essa e depois eu vou fazer as 5 últimas questões de Word. A respeito da função do Microsoft Office 2019, analisa as afirmativas. A função PROC-V permite localizar dados em um intervalo de células. Certo, né? A função concatenar separa uma única cadeia de texto em várias cadeias. Isso está estranho. Concatenar eu acho que conta letras. Ou ele basicamente é assim. Deixa eu ver aqui. O concatenar é um abreviador, pelo que eu me lembro. Então, assim, ele fala concatenar, dois, ou quatro, vai, quatro. Daí, se tivesse, na célula tiver uma palavra assim, contrato. E daí na outra fórmula tiver concatenar a célula que está o contrato. O que é que fazer? Ia concatenar 1, 2, 3, 4. Ou seja, lá ia só estar escrito com um T. Não deu para escrever, ia estar escrito com um T. É isso que eu me lembro. E a mesma coisa ia aparecer com números. Mas é claro, os números são um pouco diferentes, né? Porque tem muitos números. É difícil ter um número tão gigante, né? Então, ele ia lá, ia concatenar. Eu não sei qual é a diferença, seria se fosse um de reais, que coloca os zeros extras, mas concatenou 4, ia ficar 4.000, entendeu? 4.000. Pelo menos esse é o esquema que eu entendo. Será que estou certo? Separa uma única cadeia de texto em várias cadeias. Não sei o que ele quer dizer com várias cadeias. Não vou dizer que está errado, o primeiro está certo. Para identificar o valor da mediana de qualquer intervalo de dados use a função média. Isso está errado, porque mediana é diferente de média. E você pode usar o próprio valor, a própria fórmula mediana, porque existe sim uma forma que se chama mediano e uma forma que se chama média. Ou seja, só uma está certa, apenas um. E acertamos, hein? Somos muito espertos. Mas acertamos mesmo porque somos espertos? Claro que a gente entendeu que a 2 e a 4 está certa. Está errada, quer dizer. Mas a razão que a gente falou que ela está errada está certa? Deixa eu verificar. A resposta é: a função concatenar separa uma única cadeia de texto em várias cadeias. Mas a função concatenar permite unir duas ou mais cadeias de texto em uma única cadeia. Ah, eu me lembro disso. Ou seja, nós erramos, viu? Erramos. Acertamos, nós erramos. Para as duas erradas. Ela é assim, olha. Numa tabela ia ter uma lista de palavras. Concatenar. Opa. Falei errado. Por exemplo, eu tava fazendo umas questões, a gente tá fazendo umas questões de um secretário, né? Aí uma de educação. Daí a palavra era algum nome de uma pessoa. Não, vai, secretário. A palavra era secretário. E na outra
tinha lá alguma fórmula lá, e era uma fórmula de C, verdadeiro, e daí vai estar escrito contratado. Daí o que fazer? A célula contratenar, ela ia lá e juntar essas duas palavras e aparecer secretário contatado. Agora que eu fiz isso, eu fiquei com vontade de fazer uma outra coisa. Mas é isso aí, é juntar as palavras. Concatenar, juntar palavras, interessante, né? E o último, média, calcula a média. Não, você tem que usar a fórmula de mediana. E o que a gente aprendeu agora é que a fórmula de mediana não é mediana, é MED, tá vendo? Aqui, se você usar a fórmula MED, você encontra a mediana. Se você encontrar a fórmula MED, aí tem que ter esses acentozinhos chatos, senão não funciona o treco. Se não tiver escrito com acentozinho, não funciona o treco. Você encontra a média. Próxima, questões do Word, né? Questões do Word são mais rápidas e fáceis de fazer. Durante a edição colaborativa de um texto no Microsoft Word, é possível realizar o controle de versão e visualizar inclusões e exclusões feitas pelos revisores e editores por meio da opção Compartilhar, Ortografia e Gramática. Visualizar inclusões ou exclusões feitas pelos revisores ou editores por meio da opção. É possível realizar controle de versão, controlar alterações. Isso. Próxima questão. Que texto grande. Isso aqui não parece uma questão de Word, não. Deu errado. Nem quero saber por quê. Com relação ao ambiente Windows e suas ferramentas, julgue o item que se segue. No Word, o layout de página, na orientação de página, permite a visualização do documento na tela de posição vertical. Certo. Opa, deu errado. Layout de página, na orientação paisagem. Paisagem permite a visualização do documento na tela de posição vertical. Ah, tá errado. Tá errado a posição, é a paisagem horizontal. Não vertical, eu confundi. Droga, meu. Não acredito que eu errei por causa de eu não entender essas coisas de horizontal e vertical. Que droga, meu. Tá errada a posição. Que tava escrito. Que triste. No editor de texto Word, Microsoft, a seleção de um segmento qualquer do texto é iniciada pressionando as teclas Shift Ctrl mais Caps Lock. O que eu quero mesmo? Seleção de segmento qualquer de texto. Seleção de segmento qualquer de texto? Eu não tô entendendo o que ele quer, né? Seleção iniciada pressionando as teclas. Seleção de um segmento qualquer de texto pressionando teclas. Não, sério, não tô entendendo o que ele quer. Você quer aqui? Tipo, se você quer adicionar segmento. Tipo, existe. Tipo, eu não entendo isso aqui. Seleção é seleção, né? Tipo, você coloca o ponteiro e clica, né? Daí é claro que depois, se você tirar a tecla de. Se o indicador lá de texto, aquela pontinho, aquele tracinho vertical que fica piscando, tá lá, você pode usar teclas para selecionar as áreas, né? Tipo, se você clicar Shift para baixo, ele vai selecionar a linha para baixo. Se você clicar ali Shift para cima, linha para cima, Shift End até o final da linha. Daí, mesma coisa, né? Shift Ctrl End Home para selecionar o parágrafo inteiro, né? Esse tipo de coisa. Mas essas coisas aqui que tá escrito aqui, eu não tô entendendo, não. Não tô entendendo. Segmento. Pelo menos eu vou tirar tudo que tem Caps Lock. Nunca vi algum atalho com Caps Lock. Shift Alt ESC, Ctrl Shift Alt. ESC normalmente é só pra coisas de cancelar, né? Tipo, eu vou acertar a coisa só por causa de atalhos que não fazem sentido, né? Vai Ctrl Shift Alt. E assim a gente acertou? Vamos ver. Não é que deu certo? Só não sei por quê. Confuso? Que questão confusa. Outra questão de Word 19 que não parece questão de Word 19, né? A coluna da esquerda representa um recurso do Word de Microsoft 19. Da direita, característica de cada um. Numere a coluna direita com a cada da esquerda. Estranho. O que a gente aprendeu? As questões de Excel são a mesma coisa das normais e as questões de Word 2019 são estranhas. Bom, quebra de página no formato PDF é o quê? Característica de cada um. Numere a coluna direita de cada um com a esquerda. Apresenta recurso com um treco. Quebra de página. Adiciona uma nova página a um arquivo. Ah, isso aqui tá estranho porque tá terminando aqui. Tá, agora entendi. Quebra de página. Ele personaliza, adiciona uma nova página no arquivo. Esse aqui é o 2. Quer dizer, esse aqui é o 1. Tinho. Tá. Estilos. O que faz os estilos?
Ele define uma configuração de visualização. Esse aqui é o 2. O 2. Depois, exportar. O que que faz? Cria um arquivo, formato PDF ou XPX. 3. Certo, certo.